A mensagem que você ouvirá agora foi ministrada pelo pastor Luiz César Araújo. Boa noite, graça e paz, meus irmãos, amigos. Abram por gentileza suas Bíblias em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 11 a 14. Diz assim o texto: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alto a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante aos seus desejos, às suas concupiscências. Vamos orar. Senhor, obrigado pela palavra, abençoa-nos na meditação. É tão bom ter a oportunidade de abri-la, de olhar para ela com carinho, de pedir que ela pule para dentro do nosso coração. Que seja assim, ó Deus, que o Senhor vença toda resistência, que nenhum coração fique, ó Deus, encastelado sem ser alcançado pela Tua palavra. Teu Espírito, que usa a palavra como uma espada, possa penetrar em cada vida, em cada alma, em cada coração, e produzir as transformações necessárias. Que haja dentro de nós uma concordância com a Tua palavra. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, amigos, convidados, existem dois relógios que controlam a nossa vida. Um é o relógio cronológico, o Cronos. O relógio de Eclesiastes 3, 1 a 8. Tempo para abraçar, para deixar de abraçar, para juntar, para espalhar. Tempo para todo propósito debaixo da terra. Um relógio cronológico que nos alcança. E cada um de nós está numa fase nesse relógio. Uns são jovens, têm um cronograma diferente dos mais velhos. Uns estão olhando muito para frente, para o futuro, outros para um futuro bem perto. É o relógio Cronos que governa o nosso dia a dia. Mas há um segundo relógio, e é esse que Paulo fala. Esse segundo relógio é o relógio de Deus, e o versículo que Paulo usa aqui, vós que conheceis o tempo, a palavra tempo aqui é kairos. É um tempo que está acima do tempo humano. É um relógio que governa o nosso relógio. Um tempo. Paulo diz, vós que conheceis o tempo de Deus na história. É o tempo que Deus interage, que Deus faz a sua vontade prevalecer, a vontade dele sobrepujar a nossa, a vontade dele se estabelecer sobre a nossa, o tempo dele ser o tempo que fica acima do nosso. O Kairos domina o Cronos, de tal forma que uma pessoa pode fazer um plano para amanhã. Pode dizer, como Tiago diz, amanhã iremos para aquela cidade, negociaremos e ganharemos dinheiro. E Tiago diz, não façam isso. Não pensem apenas no Cronos, no cronológico. Pelo contrário, digo, se Deus quiser, se o Kairos, se o tempo de Deus for esse, nós iremos e faremos isso
ou aquilo. Tempo de Deus. É o tempo. E o que Paulo quer que nós saibamos e façamos nesse tempo de Deus? No tempo do homem, no tempo cronológico, nós sabemos o que fazer amanhã de manhã. Amanhã de manhã, cada um levantará com uma atribuição. Nós sabemos o que devemos fazer. Uns irão para o trabalho, outros para a escola, outros ficarão em casa cuidando de seus afazeres. Tem um tempo. Mas Paulo diz, pensem um pouquinho no tempo de Deus, o tempo que governa a história, no Cronos. E o que ele quer que nós saibamos? A primeira é que nesse tempo de Deus, Deus está entrando na história, Deus está cuidando do nosso mundo. Nós devemos, em primeiro lugar, saber que é um tempo de despertamento espiritual. O apóstolo Paulo começa dizendo, vós que conheceis o Kairos, o tempo de Deus. A primeira coisa que ele diz é, já é hora de vos despertardes do sono. Há um sono que sobreveio sobre a história, e a história do povo de Deus. Um sono espiritual. Uma sonolência que vai tomando conta do povo de Deus que vai estar no final de todas as coisas. Isto é, no final de tudo, diz Paulo, haveria um sono espiritual, uma demência mental da igreja, uma sonolência que Paulo diz, já é hora de vos despertardes dele. Interessante, queridos irmãos e amigos, que um sono pode atrapalhar muito a história do homem e o projeto de Deus. Muitos homens dormiram na hora errada, não é isso? Na Bíblia. Nós podemos lembrar de Sansão, dormindo na hora errada, dormindo ao lado do inimigo, e enquanto dormia, seu cabelo foi raspado. Nós podemos nos lembrar especialmente de Jonas. Jonas é um caso sério. Eu não entendo, meus irmãos, como Jonas foi capaz de dormir num tempo daquele. Jonas dormia quando estava em plena desobediência a Deus. Deus diz, vai para Nínive. Ele vai para Tarsis. Parece que achando que Deus é um Deus regional, que o Deus que ele conhecia não saía das fronteiras de Israel. E Deus o encontra. Mas ele é capaz de dormir. Ele é capaz de dormir quando o barco está quase indo a pique. Ele é capaz de dormir quando lá em cima há idolatria. Cada um procurando o seu Deus, ele dorme. O sono da indolência. Jesus reclamou dos discípulos que eles dormiam, quando o Salvador queria que eles estivessem acordados. Nem ao menos uma hora pudestes velar comigo. Vocês não puderam sofrer comigo. Vocês não me entenderam. Eu queria a presença de vocês e vocês dormiram. Na parábola que o Miguel leu, as virgens desprovidas eram sonolentas e dormiam. Jesus fala dos trabalhadores que deveriam vigiar o campo e dormiram. Por isso o inimigo veio e semeou o joio no meio da lavoura. Os que dormem perdem a oportunidade de ver o que Deus está fazendo. O Senhor Jesus disse que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem onde ninguém pode trabalhar. Nós estamos no calendário de Deus. E mais cedo que nós imaginamos, o tempo de Deus irromperá no nosso mundo. Nós estamos de fato, meus irmãos, no limiar da história. Essa geração é a geração que verá possivelmente o final de tudo. Olha, nós sempre ouvimos falar de terremotos e maremotos e tornados, mas nunca como nesse tempo. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Nunca ouvimos falar de um monopólio comercial como agora, a globalização. É um tempo
diferenciado. Adrian Rogers, da chamada da meia-noite, disse que eu creio que Jesus está à porta, que a trombeta vai tocar, Cristo voltará em breve e é apenas a mão controladora do Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo que mantém as portas do mal fechadas na forma como estão. Oro para que o Espírito Santo nos desperte. E Paulo diz, nesse tempo, nesse kairos, nesse tempo final, a igreja não pode dormir. Você não pode dormir. E o que significa dormir? Significa não se importar com a agenda de Deus. Para Jonas, dormir era não se importar com Deus. Deus diz, Jonas, eu tenho naquela cidade gente que eu quero ganhar. Eu tenho eleitos naquela cidade. Vá. Mas Jonas não se importou. Ele não se importou. Ele não se preocupou se Deus queria ou não queria, se gostava ou não gostava. Ele não se importa. Dormir para mim e para você significa não se importar. Deus diz, não durma. Não fique sonolento. Não fique onde está. Não adormeça agora, nesse tempo. Dormir significa não se importar. Eu não me importo. Seria dormir. Dormir seria desprezar o alerta de Deus. Dormir significa, como Jonas, não se importar com os pecadores. Jonas dorme lá em cima, os homens estão aflitos. Cada um jogando sorte, cada um procurando seu Deus, cada um buscando a Deus. Mas Jonas não se importa. Dormir significa olhar para esse mundo ao nosso redor e não se importar. Que milhões estão indo para o inferno. Que cada vez que um pecador morre sem Cristo, vai para o inferno. Você se importa? Se você não se importar, se você não se preocupar, se você não tremer diante disso, se você não contribuir para mudar isso, se você não falar, se você se acomodar no seu cantinho, então você também dorme. Dormir significa desconsiderar o plano de Deus para a história. Em Mateus 20, Jesus fala daquela parábola dos últimos lavradores. Alguns são chamados bem de manhã, possivelmente os profetas. Outros são chamados ao meio-dia, à tarde. Mas Jesus diz que alguns trabalhadores são chamados na 10ª hora. 23 horas. Na última hora, alguns são chamados. E qualquer estudioso e intérprete da Bíblia vai dizer que nós somos os trabalhadores da 10ª hora. Nós estamos no tempo final, meus irmãos. Se nós não fizermos, quem fará? Se não for por nós, a quem Deus enviará? Com quem Deus contará? Se Deus não puder contar com uma igreja como a nossa aqui em Brasília, se Deus não puder contar com pessoas tão sadias, tão inteligentes como nós, se Deus não puder contar com pessoas que vêm à igreja e ouvem a palavra como nós, se Deus não puder contar com você e comigo, com quem Ele contará? Ele não vai usar anjos para isso. Ele não vai usar outro grupo a não ser a igreja. Israel falhou e Deus tirou Israel e colocou a igreja, mas não há nenhum outro grupo previsto. Ninguém mais fará. Por isso, Paulo diz, já é hora de vos despertardes do sono. Porque o tempo da salvação, diz o apóstolo Paulo, é chegado. A salvação está chegando, diz Paulo. Já é hora de despertar do sono. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo quer que nós saibamos que nesse kairos de Deus é tempo de abandonar o pecado. Paulo diz, vai alta a noite, vem chegando o dia. E a maior prova que nós temos que o dia está chegando, meus irmãos, é que a noite vai alta. Vai alta a noite. Numa outra tradução, ela é densa. A noite se escureceu demais.
O dia passou, a noite vai escurecendo, escurecendo. Depois do momento mais denso, nasce o dia. Paulo diz, a noite é densa. Esta é a prova de que o dia está chegando. A noite invadiu o mundo, meus irmãos. Não se importam com Deus. Nesta semana morreu talvez o maior escritor português, José Saramago. Numa reportagem que vi dele, ele diz assim, alguém diz, ele esteve doente, sarou, e alguém disse para ele, depois dessa sua doença, o seu conceito a respeito de Deus mudou? E ele diz, a respeito de Deus, não foi Deus que me curou. Quem me curou foram os médicos, esses enfermeiros. Por que Deus não me curou, diz ele? Porque Ele não existe. Ele não é nada para mim. Ele não significa nada para mim. E as pessoas riam dele. Os intelectuais bateram palmas, ficaram em pé. Como se algo maravilhoso estivesse acontecendo. Deus não existe. A Bíblia, diz ele, nós não deveríamos ler, porque é um livro imperfeito demais, cheio de incesto, cheio de erros. E as pessoas levantavam e sorriam e batiam palmas. E eu fiquei pensando, a noite é alta, meus irmãos. Ninguém se envergonha. A noite é alta. E é interessante que Paulo vai citar alguns pecados que são pecados, na maioria das vezes, cometidos na noite. Aqueles que têm os hábitos noturnos, os praticam com mais facilidade, conquanto possam ser praticados durante o dia. Paulo fala, por exemplo, da orgia. Vai alta noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, revistemo-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia. E aí Paulo fala à igreja. Observem que esses pecados que Paulo vai falar, são pecados de crentes, de salvos. Primeiro, a orgia, que é o pecado do excesso de banquete de comida. Talvez possamos, por inferência, entender que esse é o pecado do consumismo, vontade de ter muito. Paulo diz, deixem a orgia. A bebedice, na maioria das vezes, onde há excesso de comida, a orgia, há excesso de bebida. E olha, meus irmãos, tem sido comum ver festas de crentes cheias de bebidas, ultimamente. Muitos casamentos que eu já participei, cheio de bebida, aqui nessa igreja. Sei de crentes que se reúnem aqui em churrasquinhos e tem bebida. Na nossa igreja. Paulo diz, abandone isso. A bebida deixa a pessoa sonolenta. É preciso abandonar isso, meus irmãos. É preciso obedecer isso aqui. Às vezes, querendo agradar o mundo, querendo agradar os amigos. Vem amigos na festa que não são crentes. Que bem vocês fazem a eles, oferecendo a eles aquilo que vocês mesmos não deveriam beber. Que testemunho é esse? Crente alcoólatra? Crente beberrão? Paulo diz, abandone a bebedice. As impudicícias e dissoluções, essas duas palavras falam de relação sexual ilícita, antes ou fora do casamento. Namorados e noivos, tendo relação sexual. Paulo diz, abandone isso. Nós não podemos nos acomodar nesse tempo com o pecado, acostumar com o pecado. Contendas. Paulo fala dos vícios de natureza política, eclesiástica, das brigas que entram nas igrejas, dos ciúmes, sentimento de querer o lugar e a posição do outro. E é assustador, meus irmãos e amigos, como às vezes nós fazemos isso e não ficamos corados de vergonha. Nós temos uma geração
de pessoas que cometem imoralidades e não ficam com vergonha. Não tem vergonha. Jeremias 6,15 diz: serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Nesse tempo de fim, queridos irmãos e amigos, Paulo diz: levantem, abandonem o pecado, não aceitem isso. O tempo é de luta espiritual, é um tempo final. Jesus está voltando, a agenda de Deus está entrando na história. Por que Deus vai nos encontrar assim, em tanto pecado, diz o apóstolo Paulo? A noite é alta, abandone, o dia está nascendo. O escritor sagrado, ele diz como é que nós devemos fazer para abandonar essas coisas. Andemos dignamente, verso 13, como em pleno dia. Observem, Paulo está dizendo, possivelmente, na sua época, estas coisas eram feitas na noite. E Paulo diz, nós devemos viver como se estivéssemos andando em pleno dia. Como se a luz de Deus estivesse sobre nós o tempo todo. Nada escondido, nada. Nós devemos olhar no computador aquilo que nós podemos olhar em pleno dia. Nós devemos namorar os que namoram como se estivessem namorando ao meio-dia, à vista de todos. Nós devemos fazer os negócios como se estivéssemos ao meio-dia, em pleno dia. Como se estivéssemos acompanhados por anjos. Eu gostei demais, tanto do que li naquele livro A Maravilhosa Graça, da festa de Babette, como no filme, sobre o mesmo tema. Uma mulher que gastou todos os seus bens num banquete, para agradar aos seus patrões, para demonstrar o seu amor. E a sua patroa, alguém que a amava muito, vendo aquela dedicação, aquela beleza espiritual, olhou para ela e falou assim: você vai surpreender os anjos. Você surpreende os anjos. Aquilo, meus irmãos, me trouxe à mente algo que me acompanha até hoje. Tem uns 4 anos que eu li isso. É que os anjos, eles nos acompanham. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço dos crentes. E os anjos podem ser envergonhados quando nós zombamos de Deus com nossa vida, com o nosso pecado. Eu fiquei pensando nisso, que quando eu estou fazendo algo errado, escondido das pessoas, é que eu não faço escondido dos anjos. E eu fiquei pensando que eu também gostaria de surpreender os anjos. Penso que os anjos devem olhar para nós e falar com o Pai, e dizer: olha, ele venceu. Os anjos nos acompanham. E eu quero, aquilo que eu experimento em relação a isso, compartilhar com os irmãos. Não se esqueçam que os anjos de Deus veem vocês o tempo todo. E aquilo que você acha que faz escondido, não só Deus vê, mas os anjos veem. Os anjos sabem o que você está fazendo, o que você está falando, onde você está indo, como você tem se conduzido. Surpreenda os anjos. Não envergonhe os anjos de Deus. Porque eles são espíritos ministradores ao nosso redor. Acima de tudo, pense no próprio Deus, que fica triste. O Espírito Santo em nós que fica abafado, diminuído no sentido de nos usar, nos usando menos, quando nós envergonhamos a Deus. Andemos dignamente, verso 13, como em pleno dia, como se estivesse um sol do meio-dia sobre nós. Se nós vivermos assim, com certeza nós não praticaremos as obras das trevas. Devemos viver de maneira tão digna, tão honrosa, que o fazemos como se estivéssemos na presença
de qualquer pessoa, sem nos envergonharmos, sem nos entristecermos. Quanto mais nos envolvemos com os prazeres que o pecado nos proporciona, mais nós esqueceremos esse sentido de urgência. Quanto mais eu me envolvo com o pecado, menos o sentido de urgência está sobre a minha mente. Em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo quer que nesse tempo de fim, nesse kairós de Deus, o nosso comportamento seja semelhante ao do Senhor Jesus. Verso 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, aos seus desejos. Paulo já havia falado no capítulo 12, versos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Não tomem a forma, o modelo, o parâmetro, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O contrário de um comportamento inadequado, cheio de pecados, na calada da noite, é olhar e ter Jesus como o modelo. John Stott diz: será que ter Jesus como modelo é colocar sobre nós um adorno espiritual? É termos uma vida tão bela como a do Salvador? Olhar para Jesus. Jesus nunca precisou fazer nada escondido, não é, meus irmãos? O que Jesus fazia de dia, ele podia fazer de noite. E o que ele fazia à noite, ele podia fazer de dia. Ninguém nunca encontrou Jesus em pecados, em erros, seja de dia ou seja à noite. Paulo diz: revistam-se desse espírito, desse adorno. Revistam essa roupa do Salvador Jesus. Olhem para ele. O autor aos Hebreus, ele diz: portanto nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E para nós não ficarmos meio sem saber a carreira, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhem com firmeza para Jesus, olhem para Ele, e assim nós estaremos vivendo como que no último tempo. Na conversão, nós já nos revestimos de Jesus. Agora, dia a dia, nós vamos calçando as suas sandálias, colocando a sua capa, pegando o seu cajado para viver no mundo. Interessante. Lembro de Beth Bacon dizer que nós somos a Bíblia do mundo. O mundo quer conhecer Deus. E nós somos a Bíblia do mundo. O mundo vai olhar para nós e ver se há Jesus em nós. Me lembro de um evangelista que, evangelizando um homem com tanta força no interior, e bravo e nervoso, e diz: olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E aquele homem que já conhecia o evangelista, diz: olha, assim, eu prefiro ir para o inferno do que ir para o céu, se no céu eu tiver que ficar junto de você. O evangelista se envergonhou. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus em nós. Revestir-se de Jesus é revestir-se de seu ensino, seu adorno, é de sua armadura, é andar como Ele. Como diz Efésios 6, 13 e 18, tomai toda a armadura de Deus. É deixar Jesus ser o centro, embelezar-nos. Alguém tem que ver Jesus em nós. E essa deve ser a nossa postura para o último dia. Eu quero concluir essa mensagem dizendo aos irmãos, aos amigos, que nós, olhando um texto como esse, tão grave, nós podemos ir embora e fazer de conta que essa mensagem de hoje à noite é apenas mais uma mensagem
que não faz muita diferença na sua vida. É possível isso acontecer com os irmãos, terminar, cantar o hino, amém tríplice, ir para casa, dormir e acordar, e tudo continuar do jeito que está, sem a preocupação, sem o alerta, sem o medo de Jesus voltar e encontrar alguém despreparado, sem o temor do Senhor, sem nenhuma mudança. É possível ir embora e nessa semana, na segunda-feira, nada, absolutamente nada mudar na vida dos irmãos e nem na minha. É possível. É possível que nós peguemos essa palavra e a joguemos por terra. É possível ir embora sem que essa palavra tenha feito qualquer sentido, qualquer mudança nos seus corações. É possível. Eu tenho visto isso acontecer. Mas se nós fizermos assim, queridos irmãos e amigos, nós estaremos como essas pessoas que Paulo diz, num sono profundo, numa sonolência, numa dormência, numa mornidez. O tempo vai passando e Deus não pode contar conosco porque nós dormimos. É possível nós vestirmos a capa de Jonas e mesmo Deus tendo falado pessoalmente, Ele não se importar. Isso é possível. Mas eu creio, queridos irmãos, amigos, convidados, que não é em vão abrir a Bíblia num texto como esse. Eu penso que muitos aqui estão ouvindo que já é hora de despertar do sono. Já é hora dos homens se levantarem e pregarem e mudarem seu comportamento com suas esposas, com seus filhos, das mulheres se levantarem como mulheres santas. Já é hora dos jovens tomarem o seu lugar na obra de Deus enquanto é tempo, dos adolescentes. Já é hora. Não é ontem, não foi ontem, não é amanhã, é agora. Já é hora, Paulo diz, já é hora. Chegou o tempo, meus irmãos. O que nós estamos esperando? Um anjo chegar aqui? Quero citar de novo Adrian Rogers. Onde você acha que nós estamos como igreja e como cristãos individualmente? Paulo fez soar o alarme no primeiro século e nós também precisamos fazer soar o alarme hoje. Já se faz tarde, a noite vai alta, logo ele virá com o som da trombeta. É melhor fazermos agora aquilo que pretendemos fazer por Jesus, ou nós fazemos agora, enquanto é dia, ou quando a noite chegar, nós não poderemos fazer mais. O tempo passa, meus irmãos, o tempo passa. Eu me lembro que, há pouco tempo atrás, eu era investido no pastorado da Igreja Cristã Evangélica do Porto, em Cuiabá. Eu tinha completado 22 anos. E quando eu tomei posse, pelas mãos do pastor Marinho, que é pastor no Núcleo Bandeirante, eu disse para a igreja, eu tenho pressa, porque o tempo passa. O tempo passou. Nós temos que agir com pressa, meus irmãos. Tem que ter pressa. A sua idade passa, o seu tempo passa. A sua saúde vai embora. É agora, é agora. Ainda diz Rogers, a vida é curta demais, a eternidade é longa demais, as almas são preciosas demais, o evangelho é maravilhoso demais para estarmos dormindo o tempo todo. Você já ouviu o alarme. Agora você pode virar para o lado e dormir de novo. Ou pode se levantar, abandonar o pecado, vestir a roupa de Jesus e agir como filho da luz, como em pleno dia. Que Deus desperte a sua alma e o seu coração para esse tempo que está irrompendo sobre nós. Que você não viva apenas no cronos, no seu tempo, no seu relógio, na sua agenda pequena, mortal, finita, sua agenda humana. Que você viva na agenda de Deus, no tempo de Deus, na vontade de Deus, no desejo de Deus, no Kairos. Que Deus te abençoe.